nosso papo. Então, pessoal, o tema vai ser o mindset digital, né? Bem nesse momento de crise. Tenho certeza que todos estão sentindo o quanto esse momento está literalmente nos empurrando para o mindset digital. Para quem não tinha, está entrando a forceps. E eu não podia deixar de convidar o meu grande amigo, professor da Sonata, nosso mentor. Sempre que eu estou contigo, eu aprendo, André. Então, assim, é Opa, um privilégio estar aqui, a gente recíproco. bater esse papinho. E assim, o André ele tem uma baita experiência, né, gente? Foi já executivo da Oracle, muita experiência na área de tecnologia internacional. Ele tem uma startup no Vale do Silício e hoje ele representa todo um setor aí de uma grande empresa chamada Nelway, que trabalha com Big Data. Então, André, se puderes falar um pouquinho de ti, dessa tua experiência toda, para eles te conhecerem. Tá bom, você tá me ouvindo bem aí, Soraya? Perfeitamente. Tá legal. Bom, vamos lá. Eu sou o André Papaléu, sou gaúcho, sou aí de Porto Alegre, casado, tenho 3 filhos. A minha formação, gente, eu sou administrador de empresas, com ênfase em análise de sistemas. Eu tenho 2 mestrados, um mestrado nos Estados Unidos, lá em Purdue, outro mestrado na França, em Rouen. E agora eu estou na minha terceira carreira, pessoal. Comecei ela faz 4 anos atrás. A minha primeira carreira foi toda na área de tecnologia. Eu fui CIO de empresas muito grandes aqui no Brasil e fora do Brasil. Eu dirigi times globais, aí, multinacionais, que me permitiu ter uma experiência em todos os continentes. Foi muito bacana. A minha segunda carreira começou lá fora também, quando eu fiz a transição de tecnologia para e-business e depois para business, para gestão de negócios. Então, eu comecei aí a fazer gestão de negócios na área de tecnologia e na área industrial também. E agora, mais recente, dos anos para cá, eu sou conselheiro de empresas, empreendi, tenho uma empresa lá em Palo Alto junto com outros sócios, que é a Drumwave, e também com a Nelway agora aqui no Brasil, e aí podendo colocar a minha capacidade profissional dentro da área comercial e tentando fazer esse país um país melhor. É isso. Tamo junto, André. Esse realmente é o momento da gente poder contribuir, né? Tem realmente um momento que tem muitas dores em termos de tanto se adaptar ao momento de hoje. A situação econômica, além da saúde pública, ela é bastante complexa. E eu queria ouvir, assim, é bem bate-papo, né, meu amigo? Queria te Claro. ouvir, assim, sobre o que tu estás vendo sobre esse mindset digital, assim, porque tu sempre teve, né? Sempre Sim. tiveste esse mindset. Como é que tu estás observando o mercado, os empreendedores em relação a esse mindset hoje, neste momento? Olha, a coisa agora ela está mudando bastante, né? Os próprios empreendedores, e aí nas minhas experiências de conselho e até lidando com investidores também, no caso das startups, isso muda bastante, né? Aquele negócio de sustentabilidade, de propósito, né? De responsabilidade social. Então agora é a hora do vamos ver, né? Para ver se realmente isso é de verdade ou não. Então, a gente vê que os empresários e nós, empreendedores também, a gente está preocupado com coisas como segurança dos próprios funcionários, segurança da nossa rede de parceiros e clientes, em até uma colaboração maior com empresas menores, muitas vezes até com competidores, isso está acontecendo muito, e até compartilhar alguns valores, algumas das coisas que a gente pode fazer com a comunidade, ou seja, com os governos, com os locais onde a gente está inserido. Então, por maneiras mais tortas, em função dessa pandemia, a transformação digital ela entrou na agenda e entrou na agenda muito forte e ela está acelerando demais. Uhum. Mas o mindset dos empreendedores em geral mudou muito. Então, agora, a gente está ouvindo essas coisas e com isso que eu acabei de falar, responsabilidade social, sustentabilidade, mesmo ajudar, vai se gastar mais dinheiro, né? Então, agora tem que se pensar em gastar um pouco mais, ter um ganho um pouco menor, mas para daqui a pouco sair muito mais forte, a gente mais forte, a sociedade mais forte, né? E o Uhum. país muito melhor. Isso é que eu tenho visto agora aqui mais diretamente com os empresários. Né? Uhum. E André, assim, tu tens também uma baita expertise na área de Big Data, inteligência artificial. Como é que essa área que tu atuas hoje, especialmente o Big Data, traz uns cases bem práticos, porque tu já me relatou coisas extraordinárias que estão sendo feitas, né? Sim, sim, tem coisas muito bacanas que a gente está
tá fazendo, Soraya, assim, diferenciadas, né? Hoje a Nelway, ela trabalha muito com informações públicas oficiais. A gente tem aí, pessoal, talvez o maior data lake da América Latina, da região, com informações tanto de empresas como de pessoas. Então, nós temos hoje mais de 47 milhões de empresas no Brasil. Uau. Dessas, 20 milhões estão ativas, empregam quase 50 milhões de pessoas, 48 milhões de pessoas por aí. E nós temos dados aí de 200 e tantas milhões de pessoas, quer elas estejam nessas empresas ou quer elas não estejam. Com informações públicas oficiais, a gente criou um data lake super conectado, onde a gente cria índices, scores, informações de tudo que é tipo. Então, com isso, a gente pôde ajudar e muito nessa crise, né? Porque aí tem você falou dos empreendedores, né? E do pessoal que está investindo. E aí tem a liderança, né? Que está embaixo, né? E a gente tem que cuidar dessa liderança para poder fazer as coisas rápidas que eu vou descrever agora. Okay. Então, é a liderança na crise e muito tem que liderar pessoas na crise e em crise também, né? Então, fica uma coisa bem complicada. O que a gente fez? A gente pivotou, né? Adaptou muito rápido a empresa. A gente usou os nossos analistas e cientistas de dados para criar índices de impacto do coronavírus. Foi a primeira coisa que a gente fez. Então, a gente consegue hoje identificar que empresas e que setores têm o maior impacto no Brasil. Eu vou desde o setor até a granularidade, para que o governo, nossos clientes e todos mais comecem a conhecer onde está esse impacto, onde focar, por onde começar, e até para ver o tamanho do que foi, vamos dizer, da consequência do que foi essa crise aqui. Eu tenho algumas informações que estão bem interessantes, deixa eu achá-las aqui, que eu vou te falar algumas delas, tá? Olha só, aquele indicador que eu falei do impacto, tá? Deu 49, quase 50% está crítico e alto, e os demais são baixos, tá? O impacto da crise. Só 9% do número total de estabelecimentos operantes no Brasil, que empregam perto de 6 milhões de pessoas, tem um impacto baixo. Imagina isso, Soraya. Então, só 9%? Então, das 50 milhões, 5 milhões estão com esse impacto baixo. São trabalhadores que trabalham em indústrias que têm um impacto baixo aqui no país, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso aí é uma coisa, assim, absurda, tá? Absurda. Neste contexto, o que a gente faz? A gente começa a se mexer também para o lado das instituições de saúde. Nós temos toda a informação dessas instituições, número de leitos que elas têm, número de respiradores hoje, que é uma coisa tão importante, número de equipamentos e principalmente os profissionais de saúde que estão vinculados com essas instituições. Não só médicos, mas enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliares, todos. Então, a gente consegue juntar essas informações e passar para as empresas e para o governo onde achar e como reagir em cima dessa pandemia. Exemplo, vulneráveis, né? A gente está numa discussão muito grande aqui no Brasil, se abre, não abre, como abre, se abre a economia de forma mais devagar ou não. Nós temos como localizar todos os vulneráveis do país, as pessoas acima de 60 anos. A gente consegue dizer se elas estão perto de algum estabelecimento de saúde, quão perto elas estão. A gente consegue dizer se elas estão perto de algum médico, se estão perto de farmácias, se moram sozinhas ou não. Então, essa informação, subindo as informações das secretarias de saúde, de dados de contaminação, a gente pode começar a ver os locais onde eu vou ter menos estresse por começar a abrir devagarinho a economia, e aqueles locais como São Paulo, por exemplo, que já está bastante estressado, onde eu tenho que segurar. Então, nós estamos prestando um serviço tanto para clientes nossos normais de B2B, como para o governo, um serviço inédito. E esse serviço para o governo, nesse período de crise agora, ele está sendo totalmente pro bono, tá, Soraya?
a gente está fazendo uma doação de licença. Na verdade, é uma licença de uso do nosso software com desconto de 100% por um período determinado, para o governo poder acelerar isso. Então, tem estados hoje já, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o governador na semana passada até anunciou algumas coisas que ele fez com o nosso software. Mato Grosso agora também tem informações aí espetaculares que a gente consegue prover, e o gestor público às vezes ele não tem. E de novo, né, pessoal, a informação é pública, mas eu levaria meses para pegar e juntar todos esses componentes, a gente não pode esperar, né? Agilidade hoje é tudo. Então, é o que a gente tem feito. A gente tem feito um impacto bastante grande aí, tanto na nossa base de clientes, quanto nas empresas de saúde e quanto ao governo, né, que está vindo com a gente nessa batalha toda. E é muito legal, André, tu compartilhares o case, né, Whey, porque poucas pessoas têm acesso e sabem o que realmente está acontecendo nos bastidores para a tomada de decisão. E às vezes a gente acha que um sistema como a Neoway tem só fora do país, não, tem muita coisa boa já acontecendo aqui para a tomada de decisão dos nossos, enfim, das nossas lideranças. Não, isso aí tem e é impressionante, né? O tipo de informação que a gente consegue. Eu quero ver se eu pego um outro dado aqui, Fantástico. bem interessante, ó. Esse aqui é específico do governo do estado do Mato Grosso, tá? Uhum. A gente colocou aqui a situação das pessoas vulneráveis no estado. Então, a gente pegou os dados públicos que a gente consegue consultar, mais os dados que a Secretaria da Saúde nos fornece. Aí começa a beleza do Big Data e inteligência artificial. Aí a gente consegue fazer as análises que são mais, vamos dizer, relevantes, né? Então, aqui a gente colocou indivíduos com mais de 60 anos de idade, distância até o leito mais próximo, públicos e privados, quantidades vulneráveis por leitos de UTI, respiradores e tomógrafos, a renda média por setor censitário. Então, aqui eu consigo pegar informações do Mato Grosso, por exemplo. Ó, a gente criou um score de vulnerabilidade, número de casos suspeitos, quantidade de vulneráveis, expectativa de atendimento, quanto tempo levaria para chegar até eles. Olha, eles estão com 17 hospitais com UTI SUS 13, leitos de UTI 338, quantidade de leitos de UTI no SUS 93, respiradores 687, respiradores SUS, maioria, gente, ó, 417, a quantidade de tomógrafos 40, tomógrafo SUS 14, e assim vai. Então, a gente consegue mostrar onde eles estão, as distâncias, como eles estão. Então, aí, alguns de vocês podem perguntar, puxa, mas e a questão da privacidade, né? Nessa hora, é uma questão mais de prevenção para o agente público poder entender, em caso essa pandemia começar a crescer, por onde ele deve agir, como ele pode começar, onde ele deve construir hospitais de campanha, para onde ele deve levar um respirador, receber uma doação, e agora? Eu vou construir uma UTI aonde? Eu vou construir vou botar mais leitos aonde? Em que localização? Então, isso a gente conseguiu fazer de uma forma assim, absurdamente rápida, né? E isso é uma das características que vem com a crise, que as lideranças precisam ter, né, pessoal? É essa agilidade, né? É a famosa agilidade emocional. A gente começar num período desses, né, Soraya? E você trata muito disso, né? A gente está fazendo uma gestão de crise e as pessoas que estão com a gente estão em crise também, né? Todos nós estamos, né? A gente tem essas emoções, né? E emoção não é problema nenhum, né? É uma informação. A gente tem que tratar como uma informação. Ela não é boa nem ruim. É uma informação. E a agilidade emocional é o quão rápido a gente enxerga essa informação, tem coragem para, bom, agora deixa eu ir lá investigar o que está acontecendo, né? Por que eu tenho o que está acontecendo, ter curiosidade para investigar, aceitar a minha reação e logo partir para cima, e logo pegar e realizar e tomar uma ação frente a tudo que a gente está passando, né? Perfeito. Então, essa agilidade emocional é que nos ajudou muito, e a gente buscar essa pivotagem da empresa, né? Pegar e readaptar e redirigir ela muito rápido
para atender o que está acontecendo aí. Ok, então ó, a gente já tem uma característica importante para se readequar a esse momento e agilidade. E o segundo é entregar o teu melhor, né, no teu caso, então o propósito do negócio, inclusive pro bono, para contribuir para essa situação complexa. Agora não é o momento de pensar em ter grandes resultados, muito pelo contrário, investe, mas nem que seja menor o teu resultado no final, mas manter a empresa viva e ativa. E o que mais tu poderia dar de dica? Porque tem muito empreendedor nos assistindo aqui, ó. Acabou de entrar um super gestor aqui da Scania. Sim, opa. Tem executivo do Sicredi. Que outras dicas, André, tu poderias trazer? Tu tem Olha, uma baita experiência no Vale, né? olha, De Soraya, inovação, de agilidade. O que a gente fez, tá? E isso nos conselhos que eu tô, a gente tem debatido muito, e dentro da empresa e com os fundos principalmente, né? Não só investidores individuais, hoje a gente lida lá com fundos gigantes, né? A gente conversa com fundos muito grandes e com os gestores desses fundos, né? Então, uma das coisas que a gente está fazendo é uma coisa muito simples, mas lembra lá quando a gente viajava de avião? Parece que faz um Tem uma tempão, né? lembrança. Bem naquele comecinho, o comissário, quando dava aquele speech, falava: em evento de despressurização de cabine, primeiro ponha a máscara em você antes de botar a máscara no outro, né? Senão você não vai conseguir ajudar. Então tá você e uma criança, põe a máscara em você e ajuda no outro. Então essa é a primeira coisa que a gente falou lá dentro, né? Colocar a máscara na gente. Quando começou a pandemia e começou a afetar recorrência, começou a afetar novas vendas, etc., a gente falou assim, bom, vamos botar máscara na gente para ver o que, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, nem vai conseguir se ajudar. Então, é a primeira coisa, tentar enxergar muito rápido aonde você, dentro das tuas fortalezas, do teu propósito, aonde você ainda pode ser relevante, pode ter um impacto. Claro, no nosso caso, sendo uma empresa de Big Data, fica mais direto, né, Soraya? A gente pegou, fez aquele índice, óbvio, eu vendo isso, então eu uso para mim, né? Eu fiz aquele índice e eu vi na base dos clientes do Brasil quais as empresas que têm um impacto menor ou que são essenciais que eu preciso focar, trabalhar e ajudar. Então a gente conseguiu fazer isso muito rápido, né? A segunda coisa, ao fazer isso, a gente esqueceu as estruturas, tá? Porque o que acontece? Isso aí pode ser até meio complicado, mas não é uma coisa para sempre. Mas a gente esqueceu as estruturas, porque, puxa, se hoje eu tenho uma estrutura A, B e C, e a estrutura A e B estão mais fracas, por uma questão de mercado temporário, e a C está mais forte, a partir dali está todo mundo com a camisetinha da C. Vamos trabalhar na C e vamos tentar levar a empresa para isso. Então, isso requer uma maturidade muito grande, né, do próprio gestor, que muitas vezes a gente está vendo a nossa área, por exemplo, de serviços, a prestação de serviços para terceiro, como as empresas estão com muita dificuldade, a gente está recebendo muitas solicitações de serviços ad hoc, de modelos, de inteligência artificial, de big data, modelagem estatística, e a turma de serviços está sem gente, entendeu? Tá com tanta demanda que está sem gente. Aí o nosso pessoal de tecnologia, que está lá pensando em desenvolvimento da solução e tudo, tem mais pessoas que teriam uma capacidade profissional para apoiar aquilo ali. E agora é a hora de, olha, meu amigo, você que é o líder de tecnologia, abre mão, coloca as pessoas para lá justamente para fazer essa pivotagem, né? Outra coisa é as relações pessoais, né, Soraya? Você Eu trabalha ia te perguntar tanto sobre nisso. isso. Eu estou numa reunião com vocês, por exemplo, presencial, ou estou numa sala de aula, ou numa reunião com executivos e clientes. Aí eu vejo um cara com o braço cruzado, coisa. Então a gente começa a ver as reações do presencial. O mundo agora ele está totalmente virtual. Como é que é a reação de uma pessoa no home office? A gente não sabe, né? Ainda. E quando o cara desliga a câmera, então pior ainda, a gente não sabe. Então, tem todo esse aspecto que a gente está aprendendo, né? E a comunicação com as pessoas, ela tem sido chave. Quem não é comunicador passou a ser, né? Nós temos feito, além das equipes todas, tá, que fazem as suas lives, né? Os seus encontros diários, às vezes uma vez de manhã, uma vez de tarde,
a gente está fazendo com a empresa inteira um town hall às sextas-feiras, tá? Uau. Que vão, quase todos os funcionários vão. A gente atinge 90%. A primeira, a gente sempre faz um tema, e é uma town hall não de resultados, mas é como você está, o que você está fazendo. Então, a primeira foi os times de futebol, estava todo mundo com saudade de futebol, cada um veio com a camiseta do seu time. A gente trouxe o Guga, que é um querido, você conhece bem ele lá de Floripa. Guga Kirten? O Guga Kirten. Meu primo, só ele não sabe, é primo distante. Pois é, o Guga entrou na nossa live, foi espetacular, ele começou a conversar com as pessoas, a gente entrou na casa das pessoas. A segunda foi o seu filme predileto, cada um. Aí a gente pode fazer o cenário, né, atrás do Zoom ou atrás do Hangouts, então cada um foi ou vestido ou com alguma coisa do seu filme, a gente conversou sobre isso. E o Daniel Alves, do São Paulo, teve para conversar conosco, é um dos maiores vencedores da história do esporte, né, o jogador que mais vezes foi campeão. E ele é espetacular, é uma dica para todo mundo. Ó. Se vocês quiserem um bom palestrante, convidem o Daniel Alves, que ele é fantástico, foi fabuloso. Uma outra a gente fez com nossos heróis aí, a gente fez como nós estamos mudando o mundo. Aí os nossos heróis, nós temos quase 500 pessoas lá, então a gente pegou 4, 5 que têm histórias de vida absurdas, que quase ninguém sabia, pessoas que ajudam UTI infantil de câncer, pessoas que fazem caridade, benfeitorias, etc. Eles contaram a história para a gente. Então, a gente está buscando comunicar com esse pessoal muito, né? Então, essa comunicação, né? Deixar as barreiras, a comunicação é muito importante. E outra coisa que, muitas vezes a gente esquece, né? E quem está em liderança e com cobrança, em posição de liderança, de investimento, startup, investidor em cima, resultado, né? Que é aquela posição mais utilitarista de resultado, de lucro, etc., de performance, de ser gentil, né? De ser gentil com as pessoas, porque tá todo mundo, não é só a gente, né? Tá todo mundo passando por uma situação muito difícil. E às vezes ser gentil com a gente mesmo, né? Todos vocês que estão aí, quantas vezes vocês estão sendo gentis com vocês mesmos? A gente costuma dizer que a gente, quando vai por um trabalho, tem 2 empregos, né, Soraya? O primeiro emprego é aquele nosso, de fazer e acontecer e ter a nossa performance e tudo. E o segundo emprego é para não deixar os outros perceberem as nossas fraquezas, que a gente é super-homem, que a gente é o máximo, né? Então, imagina a energia para isso. Então, hoje, na crise, esquece aquele segundo emprego, né, entre aspas, e gasta toda essa energia no teu primeiro emprego, né? E a velocidade seria a última coisa dessas dicas, né? Quem sou eu? Mas a velocidade hoje é uma coisa que está aí e ela tem que ser adotada. Se um ano ele tinha 4 trimestres, agora um trimestre, gente, é um ano. Tá? Um trimestre é um ano. Então, a gente tem que ser rápido. A gente sendo rápido hoje pode significar que uma ação da gente salve vidas, né? Ou ajude a melhorar lá na frente, ou salve famílias que vão ter um emprego garantido. Então, a gente está fazendo isso, a gente está sendo muito, muito ágil. Hoje, a gente conversava lá entre os nossos executivos, né, os sócios, e um deles, que é o Cadu, que é o nosso CEO, é um cara muito jovem, ele tem 30 e poucos anos, né? É um dos sócios da Nelway também, e ele chegou assim, poxa, a gente pode fazer uma coisa muito fácil, que é demitir. É fácil, eu vou demitir, e aí a gente ajusta números, ajusta tudo. A gente pode fazer uma outra coisa também, que também não é difícil, eu tenho caixa, então eu vou dizer, não, eu não vou demitir, eu entro naquele grupo, não vou demitir, etc. Ou a gente pode fazer o mais difícil, né? Que é nesse momento, velocidade, se transformar, pivotar para onde você tem resultado e com esse resultado conseguir sustentar uma operação. Perfeito. Então, ou seja, se reinventar. Como sistema vivo, se reinventar nesse momento. Isso eu acho que é super importante, né, André? Porque Sim. Toda crise é óbvio que tem as suas grandes dificuldades, não vamos romantizar esse negócio todo.
mas tem a oportunidade da gente olhar para si e vamos literalmente se reinventar, vamos tentar. Isso está acontecendo muito na nossa realidade como Sonata, por exemplo. A gente se reinventou completamente. Então, E vão se tem reinventar mais, né? E vão cada se vez reinventar. mais, cada vez mais. E assim, André, tudo isso que tu trouxeste é super importante. O que eu percebo, né, de várias lideranças, conversando contigo e outros líderes executivos, que a gente está mais no digital, mas esse momento requer muita humanização. É demais, demais. Às vezes, e te digo mais, Soraya, a gente esqueceu disso, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, e eu acho que muitos outros que estão em posições que eu estou sentem isso, tá? O mundo passa muito, a vida está passando muito rápido. A Muito. gente não se importa com as coisas que deveriam, ou não se importava com as coisas que a gente deveria se importar. Aquela frase da nossa avó, né, sempre, saúde em primeiro lugar, olha só, né? Então, Saúde em primeiro lugar, e agora? Né? Agora é isso. Então, pensar nisso, pensar nos outros, né? Pensar como a gente pode fazer para manter os empregos das pessoas e o valor que a empresa coloca, né? A gente conseguiu cortar tudo que podia cortar antes de cortar as pessoas, já se fez tudo que tinha que se fazer, né? E agora a gente está pensando também em olhar o outro lado, né? Porque a gente sabe uma coisa, a gente sabe, como eu mostrei nos números ali. Poxa, vocês viram, ela impactou de cara 45 milhões de brasileiros, tá? De cara ali, pelo número que eu falei. Vai ter uma redução de PIB, vai ter uma redução da nossa economia? Claro que vai, gigante. Setores vão ser impactados? Vão. Muita gente vai para a rua? Vai. Então, a gente pode ser, né, o gestor, o líder na crise, né, ou o líder da crise, entendeu? Então, esquece o líder da crise e seja o líder na crise. Então, o que a gente está pensando também é nas outras coisas boas que vão acontecer no mundo a partir de agora. Algumas você até abriu, né, que a gente tem que começar a pensar e discutir. Então, todo mundo que é empreendedor de algumas áreas, eu estava refletindo sobre isso na semana passada, numa reunião de conselho que a gente fez, que a gente juntou os conselheiros e no momento privado do conselho, cada um tomou lá 5, 10 minutos, colocou uma lista de 10 coisas que achava que iriam melhorar muito depois dessa crise, em função do que aconteceu na crise. E me depois, fala. e depois a gente leu e fez um resumo, né? Eu não tenho o resumo aqui comigo Mas hoje, o que tu lembra? ele não está aqui, mas eu posso te falar algumas coisas que eu tenho meu paper aqui, eu tenho, tá? Então vamos lá. São 10 coisas para a gente começar a refletir que são importantes. Primeira delas, aquele equilíbrio, aquela liderança econômica, né, de crescimento da China e Estados Unidos. Eu não quero politizar a nossa conversa aqui, mas ela vai mudar. Ela vai mudar. Eu acho que o mundo ocidental, o G20, fora os do Oriente, eles não vão mais deixar a manufatura ficar tão dependente fora, o segundo setor, como ele está dependente hoje da China. E outras coisas acontecerão em favor da China. Então, vai ter um equilíbrio muito maior. Eu acho que os Estados Unidos vai patrocinar isso, a Inglaterra vai entrar nisso, algumas economias do bloco europeu também. Então, a gente está vendo isso como uma coisa boa. Segunda coisa que eu acho que vai acontecer, investimentos altos ainda em produtividade industrial no segundo setor, muito alto, né? Indústria 4.0, isso vai crescer demais. Então, o que significa o quê? Puxa, mais produtividade na indústria, menos horas do trabalhador trabalhando na indústria? Não, vamos pensar do outro lado. Mais qualidade de vida desse trabalhador, mais produtividade, mais riqueza, salários maiores. O cara vai pensar mais em qualidade de vida, em wellness, que isso é uma das coisas que vai acontecer. Então, é uma coisa que certamente vai ter um impacto muito grande. Terceiro, eu não quis botar esse em primeiro, senão eu ia dizer que eu estava puxando a brasa para o meu assado, né? Confiança geral em tecnologia. Olha nós aqui, né? Estamos aqui no Insta,
a gente usa o Zoom, a gente usa Hangouts, a gente usa Microsoft Teams, como a internet, como as redes, né, que a gente não enxerga, mas estão aí, como elas foram importantes agora para o impacto não ser muito maior. Imagina se isso acontecer. Bom, olha a gripe espanhola nos anos 20, que não tinha nada disso, né? Ou mesmo que fosse nos anos 70, 80, até no início dos anos 90, seria um impacto gigantesco, sem essa tecnologia. Então, a transformação digital ela veio para ficar, o e-commerce veio para ficar. As empresas que estavam em dúvida se elas iriam adotar um e-commerce, não tem mais dúvida nenhuma agora. Eu conversei contigo essa semana, acho que foi durante a nossa mentoria. Foi segunda. A gente colocou o exemplo do Starbucks aqui no Brasil, que é um cliente muito querido nosso, até pelo propósito do sócio da operação da franquia aqui no Brasil, que é um americano, né? E ele teve um impacto gigante com o fechamento das lojas deles nos grandes centros e teve que pivotar, né? Teve que se adaptar muito rápido e lançou toda uma estratégia de e-commerce dele, que ele não tinha. Era via RAP, o acordo dele, muito rápido, e vai sair dessa muito mais fortalecido. Então, transformação digital, e-commerce veio para ficar. André, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, porque esse é um tema que me interessa. Essa Sim. agilidade é tipo, é o dono, é o head que está envolvido em primeira pessoa junto, certo? Ele não é que ele delega a transformação digital. Como é que tu está vendo isso? Tipo, esse cara do Starbucks, ele se envolveu também em primeira Não, pessoa. ele se envolveu, né? Porque aí é um imperativo de negócio, né? Vira um imperativo de negócio. Teu revenue, numa semana, ele era 100, na outra semana ele virou 10. Ele reduziu 90%. Uau. Então aí você tem que... E aí é aquilo. Bom, reduziu 90%. É aquilo que eu falei. O que você pode fazer? Demite todo mundo e ajusta a empresa para os 10%. Uhum. Ou eu queimo tudo, eu digo, não vou demitir ninguém, eu nego o que está acontecendo e vou queimando meu caixa ao longo do tempo. E lá no final eu só atraso um pouquinho o inevitável. Ou eu vou enfrentar, eu vou para a briga. E aí o líder tem que estar... O empresário, né, o empreendedor, junto com os seus executivos, tem que fazer isso. Tá? Eu só Então, quis fazer esse parênteses, André, porque assim, tem coisas que a gente não pode delegar. Tem que estar literalmente na linha de frente. exato. Para sair do Exato. analógico para o digital, o líder, o dono, enfim, ele tem que estar junto, aprendendo junto, senão a transformação não acontece. E hoje, se ele não está, ele está fora, né? Porque ele tem que Esse é o entrar, ponto. ele Esse é o tem que ponto. entrar no Zoom, ele tem que entrar nessas coisas, ele tem que entender o que tá se passando. O quarto tema é um dos que a gente mais... a minha gata está quase passando aqui na frente. Mas ela pode aparecer. Eu amo gato. Deixa eu ver, pega ela. Deixa eu pegar ela aqui, peraí. Por favor. Tá aqui, ó. Tá aqui. Que coisa mais linda, miau. Ela tem olho azul. A Julieta, pega aí. Julieta. Romeu e Julieta. Okay. E aí? Tem uma pergunta do Aldo aqui que eu acho que é legal. André, o que mais preocupa o setor de tecnologia nesse momento? O que mais preocupa o setor de tecnologia? Puxa, tem umas 100 coisas que mais preocupam o setor de tecnologia. Mas eu te diria, uma das coisas que mais me preocupa aqui é o que a nossa infraestrutura vai aguentar, até quando a nossa infraestrutura vai aguentar. Eu falo banda, internet, né? A gente não está com 5G ainda aqui, países lá como a Coreia, Japão, que já estão com essa tecnologia mais avançada, viram as facilidades que a gente tem. Qualquer um de vocês que está aí em lives, em videoconferência, em telemeetings, vê, uns estão bem, outros não conseguem. Então, como a infraestrutura vai aguentar, né? A gente não estava preparado para esse consumo tão alto. Por enquanto, estamos aguentando. Eu te diria que essa é uma das coisas que mais preocupa. Quem fez a pergunta foi o Aldo da Beta. E quem acabou de entrar aqui, sabe quem foi? A pessoa que nos uniu, a Duda Pileco. Duda, um beijo para ti. Oi, Dudinha. E aí? Seguindo aqui, Soraya, rapidinho, o quarto ponto. As viagens, né? Lembra? Lembro. A gente com muita viagem de negócio, isso vai cair muito, porque eu acho que agora, em cima do que a gente enfrentou aqui, olha, diria certo, 60%, 70% das nossas viagens anteriores, e quem está falando aqui é uma pessoa que viajou intensamente pelo planeta inteiro nos últimos 20 anos, muito, né? Você sabe disso. Sei.
vai mudar. Isso vai cair bastante, isso vai afetar, infelizmente, uma indústria aí que é muito importante. Outra coisa que o Aldo, que fez a pergunta aí, ele sabe e faz muito isso, tá? Que vai, das coisas que eu anotei lá na reunião, é o e-service, né? Todos esses serviços públicos de governos vão crescer muito. Então, todos aqueles países que estão muito avançados já no e-service, e-government, né? Desde entregar um passaporte online, tudo online, ter menos interação pessoal e fazer tudo pela internet, todos esses serviços, isso é certo, isso vai acontecer. Se não acontecer, a população vai exigir isso. A gente vai ter agora eleições municipais. Daqui a um pouquinho, eleições estaduais e gerais no Brasil. Vocês vão ver que na pauta vão estar coisas que não estavam tão fortes, ou que estavam saúde, educação, a saúde entrava ali no bordão, vai ser forte, e a exigência por esses serviços, né, o Brasil cartorial, ele vai deixar de existir, vai ter uma pressão muito grande. Tá? Então, aí tem uma oportunidade gigante. Outro ponto muito importante é o que eu acabei de falar. Eu acho que agora ninguém mais vai brincar com isso. Tanto os governos como empresários vai ter um investimento sem precedentes em saúde, em life science, né? Como nunca houve na história da humanidade. Eu acho que a gente vai evoluir muito em remédios, em atendimento, em infraestrutura. Tudo que está se fazendo agora no planeta, acho que veio para ficar e vai ser um novo normal. Isso vai estar nas pautas também daqui para frente muito forte. Eu quero fazer uma observação sobre isso, André. Eu estive no Web Summit ano passado, que é um dos maiores eventos que, claro, tu conheces. Lisboa. 70 mil pessoas, Lisboa, 70 mil pessoas do mundo inteiro. E tinha uma premiação, eles fazem uma premiação de startups, né? Adivinha qual ganhou? O de uma mulher na área de saúde. Então Olha tem aí. tudo a ver com, ou seja, essa onda de investimentos em startups e saúde, porque, gente, a população está vivendo mais. É o que todo mundo quer investir em saúde, né? Porque a gente quer viver com qualidade. E conecta com isso que o André está falando. Então, para quem está nos ouvindo aqui, tiver uma ideia de uma startup, gente, saúde é a bola da vez. Os investidores vão estar ligados muito nisso. E na Exato. próxima que eu vou falar agora, que te atinge muito, que é educação. A educação mudou. A educação mudou muito. Eu acho que agora sim nós vamos... Isso também está ligado muito ao que o meu amigo Aldo, que fez a pergunta aí, faz. A educação é super importante agora e nós estamos vendo coisas. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, os meus filhos com o colégio, eles estudam no Bandeirantes e tem toda a aula remota. Agora o curso de inglês também entrando com aula remota. Como fazer isso, as facilidades, como fazer. E a gente não pensou numa outra coisa que vai acontecer. Daqui a pouco, a linguagem universal, por isso que idiomas é muito importante. Eu sei que você sempre fala isso, né, Soraya? Você cuidou disso desde cedo, né, na tua vida. Cedo. Imaginando o inglês como um idioma universal, por exemplo, pode ser outro, você vai poder ter aulas. A minha filha de 11 anos vai poder ter aula com uma pessoa na Nigéria, uma pessoa na Itália, uma pessoa, claro, respeitando o fuso horário. Essa globalização, essa miscigenação de culturas e aprendizado, integração, ela vai florescer. Então, a educação ela vai mudar. A educação como a gente conhece, ela vai mudar. Ela vai mudar muito. Está conosco aqui na live a Carla, que ela é CEO da Experimento, que é a maior empresa de intercâmbio melhor da América Latina. Então, muito importante, claro que ela já deve estar super antenada também, mas ela está te ouvindo, porque o próprio intercâmbio vai mudar. O cara pode estar em casa estudando na universidade, sei lá de onde. Exatamente. Então, claro, aquela viagem, a viagem de lazer ou a viagem de imersão, da experiência, não tem substituição. Isso ocorre, né? Mas a educação em si, a gente vai conseguir fazer coisas agora e já está vendo que é possível, né? Que Sim. Esse mindset vai mudar de uma maneira muito radical. O outro que já está acontecendo é o meio ambiente, né? Eu, pelo menos, moro aqui em São Paulo, a gente respira muito melhor. Já tem estudos em cima de... lá da China, a Wuhan, é uma cidade de 11 milhões de habitantes, já tem uma comprovação com o isolamento todo e o lockdown de uma queda das emissões de dióxido de carbono muito grande. Tá? Em cima da Lombardia, na Itália também, que é uma região industrial, como vocês sabem.
Então, eu acho que essa é outra pauta, que é a do meio ambiente, que não vai mudar, que essa pauta veio para ficar, e agora que a gente viu que realmente uma simples parada, simples, uma parada radical, mas uma simples que a gente via em filmes, né? O planeta parar, como ele se regenera e se recupera, como ele responde rápido. Então a gente vai ver que vale a pena acontecer isso e vão investir muito nisso, vão investir demais nisso. Um dos últimos é o que, não, mas também não menos importantes, é o social, né? O social vai mudar demais. Tem gente dizendo que quando melhorar vai ser uma festança, ninguém vai ficar em casa, todo mundo vai para a rua. Mas vai mudar, gente, vai mudar bastante. E aí tudo que está em volta de entretenimento, dessa indústria toda, isso vai ser afetado. Eu não estou dizendo que vai terminar, não, ele vai se redesenhar. Ele já está se redesenhando de uma forma muito profunda. E o último que eu queria citar aqui, dos 10 que eu botei na minha lista, que eu sou um otimista, os governos eles vão ter um papel fundamental agora, né? Então, por isso que eu falo, você vê frente a um problema desses, que a gente está enfrentando, questões como corrupção, questões como esquerda-direita, questões... Essas pautas ficam tão ridículas, né? Eu não estou dizendo que elas ficam tão pequenas, então isso aí tem que ser... Isso vai ser varrido ao longo do tempo, e eu acho que muito rápido. Já nessas próximas eleições, a gente está achando que os líderes municipais que vão ser eleitos já vão ser eleitos dentro de uma outra perspectiva, e a gente espera muito que no Brasil e no resto do mundo também isso aconteça, né? E que vai afetar todo mundo. Então, vai haver, quando eu falo ali dos e-service, do e-government, né? É uma junção da população com o governo e com as empresas que estão dentro dos países onde a gente está vivendo. É uma coisa só. Eu acho Mais que essa transparência também e agilidade. muito mais. Essa agenda positiva, ela vai ser adotada. É isso que eu acho. Falei demais, hein, Soraya? Não, André, que aula. Tá todo mundo aqui enlouquecido. Dizendo, gente, que informações importantes. Assim, ó, tem muita gente grande aqui conosco. E eu tenho certeza que essa tua fala vai inspirar muita gente, André. E eu vou te dizer o seguinte, meu amigo. É o invisível que literalmente bota a gente na parede, né? Esse vírus veio com tudo para mudar, nos mudar. E agora vem a última pergunta, porque o nosso tempo daqui a pouco... Olha como já passou rápido. Daqui a pouco o Instagram nos derruba, tá? Eu queria, assim, te fazer uma pergunta do ponto de vista pessoal. O ser humano, André, né? Eu, ser humano, Soraya, tenho repensado muito a minha vida como um todo. Então, assim, uma das coisas... Vou até dar o exemplo, quero estar mais perto da natureza. Talvez essa coisa da qualidade de vida, etc. Tu, um baita executivo, viveu o mundo inteiro, fala um monte de língua... trabalha com o top da tecnologia. As tuas reflexões do ponto de vista humano, André, o que tu podes compartilhar com a gente? Olha, essa questão da natureza, eu acho que é inevitável, né? É uma coisa que todo mundo é uma coisa que tá todo mundo desejando, todo mundo está querendo, né? Mas a minha maior, eu tenho duas reflexões, né? Assim, que a gente sempre fica pensando, que me atormentam todo dia, né? O que houve e o que vai acontecer, né? Essas duas perguntas, né? O que houve e o que vai acontecer. Mas eu tenho pensado muito nessa questão do isolamento, tá? Eu acho que todos vocês que estão aqui têm parentes, uma avó, uma mãe, um pai, um tio, que são mais velhos, né? Eu tenho a minha mãe que está lá em Porto Alegre agora, está sozinha. Meus irmãos estão lá em volta dela, mas ela está sozinha em casa há bastante tempo. Ela vai fazer 79 esse ano. Então, essa distância hoje forçada, ela nos ensina muita coisa. Tá? Ela nos ensina muita coisa. Então, eu acho que nós vamos valorizar muito mais. Por isso que esse social ele vai mudar. A gente nós vamos ter uma relação muito menos superficial com as pessoas. A gente vai ter uma relação muito mais direta, muito mais pele, né? Muito mais do falar, né? A gente tem feito, aqui no meu lado pessoal, a gente tem feito tanto pelo lado da minha esposa,
quanto pelo meu lado, a gente tem feito lives da família, né, para se juntar e conversar, etc. E eu acho que essas relações, quando elas voltarem a ser face-to-face, elas não vão ser iguais. A gente vai ter relações menos superficiais, Soraya, mais profundas, né? Isso é uma das coisas. E a outra que tem me feito refletir muito, né, é a releitura dos estoicos, né, dos nossos amigos lá, de 2000 anos atrás, do Marco Aurélio, do Sêneca, né, que mostram como a resiliência nesse período é super importante, né? Eu estou tentando achar aqui no meio das minhas coisas, que eu me mudei faz pouco tempo, eu tenho o livro A Arte de Viver, do Sêneca, eu já li, eu queria reler, eu não estou achando esse livro em lugar nenhum, eu preciso achar ele aqui, mas dentro dos estoicos eu acho que a gente consegue encontrar uma literatura muito boa, que vai nos ajudar a refletir e a pensar como seres humanos, né, como a gente vai sair daqui com relações menos superficiais daqui para frente. André, é um voltar às raízes, aquilo que faz É, sentido. exatamente. Eu acho que aquilo que é frescura e abobrinha, né, vai deixar de lado, né? A gente vai direto para os finalmente, que é o que vai interessar, né? A gente se perde com muita coisa boba, a gente se perde muito com vaidade, muito com posse, e quando a gente fica frente a frente, né, com a possibilidade de extermínio, né, de eliminação, de incerteza, isso aí começa a descer, né? E a gente tem que pensar como a gente pode ajudar quem está do lado, em focar naquilo que é mais importante, né? E levar aquilo que é mais importante junto conosco para onde quer que a gente vá, né? Depois. Certo? E estar diante desse momento, no final, é cada ser humano diante da morte. E a É gente vê a isso. fragilidade e a brevidade da vida. E é uma reflexão global que a gente nunca viveu isso, né? Nossa Exato. geração nunca viveu, em termos de reflexão sobre, ok, quem eu quero ser daqui para frente. Então, É, tem a um. nossa, a nossa geração, né, Soraya, ela não viveu as guerras, né? Ela não viveu a Primeira Guerra. Alguns que estão ainda aqui por aqui viveram a Segunda Guerra, eram pequenininhos, né? Viveram a Segunda Guerra, mas nós aqui no Brasil, a gente não teve uma invasão de uma potência estrangeira, a gente não teve esse momento de incerteza aqui dentro. Então, isso aqui para nós é inédito, né? Isso aqui para nós é inédito. Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Por isso os estoicos, né? Que eu acho importante agora a gente dar uma lida. Tem gente pedindo aqui qual livro. Kel, são estoicos. A linha estoica é uma linha da filosofia antiga, clássica, ok? De 2000 Isso. anos atrás. Dois autores que nós sugerimos. Um é o Sêneca, tem um livro fininho chamado Aprendendo a Viver, que é belíssimo. É, E o esse outro é aí. Meditações do Imperador Filósofo Marco Aurélio, ok? São as dicas que a gente dá. Por quê? Porque eram os filósofos pragmáticos. Então, eles refletiam sobre a vida, obviamente sobre as problemáticas, que Marco Aurélio lidava com os negocinhos bem nada básico, guerra, peste, né? É E como é que tudo. ele liderava nesse período. Então, é a dica do André, ou seja, voltar para as raízes. E tem um André, outro aqui, Soraya, vamos que lá. eu falo muito, que agora muito mais ele está valendo. E eu vou mostrar aqui, mas ele vai sair de cabeça para baixo, tá? Que é esse aqui, ó. Capitalismo, tá? Sem capital. Capitalismo without capital. Do Preciso ler. Jonathan Haskell e do Stian Westlake, tá? Esse aqui, ó, tá? O que é isso? Que ele mostra justamente o poder da tecnologia, né, gente? Vocês pegam hoje já as 10 maiores empresas por market cap, vocês vão encontrar lá Google, Amazon, Apple, Facebook, algumas empresas de life science estão lá, mais tradicionais. E se vocês olharem qual é o capital que elas têm, é todo o capital intelectual. Todo o capital ele não é tangível. Os grandes gigantes, ExxonMobil, GE, United Technologies, né, com grandes fábricas, olha o valor de mercado deles. Então, aqui fala do capitalismo sem capital, sem o ativo, com ativo intangível, propriedade intelectual, a era do conhecimento, a propriedade intelectual deles. Por que estão só as empresas de tecnologia e as de life science? Remédio, tudo que a gente quer agora, né? Vacina, ó, propriedade intelectual. Então, isso aqui, esse aqui é espetacular. No Vale, isso aqui é só
O Vale é muito interessante porque eles leem mais o que nutre eles mesmos, entendeu? Tem todo um outro lado, a gente pode falar outro dia, mas isso aqui reforça muito o que eles fazem lá. E agora, com o vírus, isso aqui é o que mais vai acontecer, eu acho. É isso, a gente, enfim, as sociedades como todo vão ter que se repensar, né, André? Porque a sociedade do conhecimento é o intelectual e é o humano no final das contas. O Exato. Instagram vai nos derrubar daqui a pouquinho, então eu quero fazer um fechamento, porque Tá estamos bom, chegando em uma contigo. hora. André, assim, ó, espetacular. Pessoal, se a empresa de vocês tiver interesse em conhecer mais sobre a Nelway, vamos entrar em contato com o André, porque tem soluções fantásticas em termos de Big Data, né, André? Então, Sem depois acho que dúvida. eles podem te procurar direto, via Instagram Podem, ou claro. e-mail. LinkedIn, E todos os LinkedIn. O lados. André, gente, é um dos nossos professores da MBA da Sonata. As aulas dele, assim, é o que deixa o pessoal mais inquieto. O pessoal não quer deixar ele embora. Então, o pessoal que está aqui com a gente, que são nossos alunos, vão ter em breve aula contigo, André. E Beleza? em breve, não sabemos agora quando, né, meu amigo? Mas a gente Sim, está com um plano aí maravilhoso de Vale do Silício. isso. André e Sonata, curadoria do André com a Sonata, para conectar inovação e humanismo como vocês nunca viram. A pandemia nos pegou, né? A gente ia fazer a primeira reunião dia Ia, 5, né? Aliás, a ia primeira ser viagem esse em ano. maio Uhum. agora, e já atrapalhou, mas vamos É embora, nós isso. vamos fazer. Vamos Mas fazer. com certeza, é só dar o tempo das coisas. Tá bom. Pessoal, o pessoal tá amando. Obrigada, André. Foi extraordinário. Para que eles estão perguntando, Valeu. sim, vai ficar salvo. E eu ainda vou baixar para colocar no YouTube, porque não dá para perder essa live. É muito maravilhosa. Mais gente tem que ver. Tá bom, maravilha, André, Soraya. gratidão. Nos falamos em breve. Obrigada Tá por tudo. certo. Valeu, querida. Um Beijo para grande todos. beijo. Tchau, Tchau. 6-6. Tchau.